Graça e a paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Vou na Bíblia. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante que está relacionado a exatamente essa comemoração da qual estamos às vésperas hoje, que é o Natal. Porque no meio cristão ele também é muito debatido em relação ao comemora-se ou não. A igreja deve comemorar o Natal ou ela deve abolir o Natal, se retirar desse tipo de festividade? Ela não deve participar de forma alguma disso, porque pode, vamos dizer, que alguém pense, né, que ela pode estar, a igreja, os irmãos que participam, podem estar quebrando algum mandamento, que está desobedecendo a Deus, que está pecando por participar dessas festas. Porque muitos vão pela compreensão de que é uma festa pagã. Outros vão dizer que não é festa pagã, muitos vão dizer que por N motivos a igreja, nem os irmãos em particular, nem a família deve participar desse tipo de festividade, né? Então, qual a sua opinião em relação a esse tema? Vou trazer um vídeo aqui do pastor Augusto Nicodemos, que ele vai explicar a posição que ele acha mais coerente em relação ao participa ou não participa. Eu também achei bem coerente a explicação dele. Há pessoas que acham que o Natal não deveria ser comemorado pelos cristãos porque é uma festa pagã. Eles dizem que tem muitos mitos relacionados com o Natal. E eu vou dizer a vocês, eu acho que eles estão certos também. Pega, por exemplo, o presépio. Todo mundo sabe o que é um presépio. No presépio você tem lá Maria e José, o menino Jesus deitado numa manjedoura, 3 reis magos trazendo ouro, incenso e mirra, ao lado estão os pastores e cercados por animais domésticos. Mas será que esse quadro ele representa a realidade que nos é apresentada pela Bíblia? Eu acho que não. Em primeiro lugar, os reis magos, a Bíblia não diz que eles eram reis, não diz que eles eram 3, e quando eles vieram visitar Jesus, foi somente 2 anos depois que Jesus nasceu. Portanto, representar os magos como 3, com coroas na cabeça, ao lado dos pastores, de fato é uma imprecisão histórica, porque os pastores visitaram Jesus lá em Belém, no nascimento de Jesus, e os magos vieram do Oriente e já visitaram Jesus em Nazaré, quando ele tinha 2 anos de idade. Uma outra coisa que se questiona a respeito do Natal é a figura de Papai Noel. E, de fato, Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. Eu lhe garanto que Papai Noel não estava lá quando Jesus nasceu. Papai Noel é uma figura que se introduziu no Natal e que tem origem na Europa, no Santo Nicolau, ou São Nicolau, que era uma figura muito conhecida que, nessa época do ano, em dezembro, ele costumava distribuir mimos e presentes para as crianças carentes. Na Holanda, por exemplo, ele é conhecido como Sinterklaas e a festa dele é 6 de dezembro. Por causa dessa associação com o Natal, Papai Noel entra como parte da figura, de uma figura popular, junto com o nascimento de Jesus, mas não tem absolutamente nada a ver com a pessoa de Jesus, e nem a famosa árvore de Natal também, que é agregada a todo o imaginário do Natal pela cultura popular, e muito menos a troca de presentes, que talvez se baseie no fato de que os magos levaram presentes para Jesus. Daí vai uma longa distância para que nós troquemos presentes entre nós. Se fôssemos seguir a figura, nós teríamos que dar presentes a Jesus. E que presente maior do que a nossa própria vida. Mas tem uma outra coisa também que se questiona a respeito do Natal, que é a data de 25 de dezembro. Porque fato é que essa data foi estabelecida pelo imperador Constantino, no século IV, quando ele declarou o Império Romano como sendo oficialmente cristão, porque não podia mais considerar o cristianismo como uma religião proscrita, dado ao seu crescimento e à influência do cristianismo, inclusive dentro da própria corte do imperador. Vencido pelo poder do cristianismo, Constantino então declara que o seu império é cristão. Só que havia um problema. O paganismo era muito forte no império cristão. E eles adoravam o sol. Havia uma festa ao deus Sol, chamado de Saturno, que era a festa da Saturnália e que é comemorada em 25 de dezembro. O imperador, então, toma essa festa e a transfere para o cristianismo e fica, então, como sendo a data do nascimento de Jesus. Muitos cristãos, então, por causa da origem pagã da data e por causa desses acréscimos culturais que não tem nada a ver com a realidade do Natal, acreditam que os cristãos não deveriam celebrar o Natal. Eu, porém, não vejo assim.
Eu vejo o cristianismo como uma religião poderosa que se acultura e é capaz de purificar os elementos da tradição e das culturas onde ele se insere e usá-los para o bem. O Natal é uma festa, é um momento muito oportuno para a celebração do nascimento do Filho de Deus, é um momento muito oportuno para a confraternização, para se fazer um levantamento da nossa vida, do ano que passou e nos prepararmos para o ano que vem, debaixo das bênçãos e da graça e da misericórdia de Deus. É claro que nós devemos nos lembrar desses elementos culturais que entraram no Natal e que não tem nada a ver com a festa inicial. Não devemos mentir aos nossos filhos dizendo que Papai Noel existe. E podemos então aproveitar estes elementos e usá-los como ponte de contato para falar a respeito do real sentido do Natal. Então, estas são algumas das objeções que se levantam contra a prática do Natal ou a celebração do Natal por parte dos cristãos. Eu não creio que nenhuma delas tenha qualquer validade, mas apenas servem para nos alertar para não misturarmos as coisas. Qual então o sentido do Natal? Por que comemorá-lo? Por que essa festa é uma festa de natureza mundial? Por que no mundo todo milhões de pessoas nessa época do ano começam a cantar hinos natalinos, trocar presentes, se preparar, ter uma celebração em família, falar de boa vontade, de amor, de perdão e de reconciliação? A que se deve tudo isso? Bom, então como você pode ver, teve várias objeções que ele citou das pessoas que têm seus motivos pelos quais elas não comemoram o Natal, não acham isso apropriado ao povo de Deus. E já o pastor Augusto Nicodemos, ele cita exemplos de como verdadeiramente se deve comemorar o Natal de uma forma sadia, uma vez que o povo de Deus pode, como ele citou, santificar algumas festas culturais, vamos dizer assim. Você concorda com essa posição? Ou não? Ou se você se encaixa nessas objeções que ele citou, deixe nos comentários se você não se encaixa em nenhuma delas. Mas tem uma outra objeção nova, né, do porquê você não comemora o Natal como cristão. Deixa aqui nos comentários também, que isso vai enriquecer demais o vídeo. Eu dei uma olhada nos comentários e muita gente, a grande maioria, elas vão por essa posição do pastor, e muitos dizem que não é bem assim, que o pastor é um grande homem de Deus, mas que nessa questão ele errou, é o que dizem muitos nos comentários. Então agora, depois de trazer essas situações do porquê muita gente não comemora Natal, ou até comemora de forma errada, vamos dizer assim, o pastor vai dizer o motivo real e como verdadeiramente você deve comemorar esse momento festivo, né? Que é trazer à tona qual o verdadeiro sentido do Natal, e não é aqueles que foram citados nas objeções, né? Pelo contrário. Qual então o verdadeiro sentido do Natal e como, ou até se devemos realmente comemorá-lo? Vamos entender agora por meio dessa explicação do pastor Augusto Nicodemos. Eu creio que o significado do Natal está muito bem contido no nome do aniversariante, Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós temos o relato da Anunciação, em que um anjo aparece a Maria, aparece a José e diz que a sua esposa Maria está grávida, dará à luz um filho que é o Filho de Deus e que o nome dele deverá ser Jesus. E o anjo explica, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que tem Jesus com salvação de pecados? Por que esse nome dado pelo anjo por ordem de Deus? A palavra Jesus, o nome Jesus, na verdade, era um nome muito comum naquela época, como Ricardo, João, Pedro. Não era um nome especial, mas era um nome grego que é a tradução do nome hebraico Josué, que vem do verbo grego yashar, que significa salvar. Então, Josué significa aquele que salva, em hebraico. E a tradução para o grego é exatamente Jesus. Então, Jesus significa aquele que salva ou salvador. Foi por isso que o anjo disse que o nome do filho de Maria deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando nós pensamos nessa expressão do anjo, ele salvará o seu povo dos seus pecados, a primeira pergunta que nos vem à mente é: nós precisamos de salvação dos nossos pecados? O que é que há de tão ruim no pecado, ou o que é que há de tão errado que nós fazemos que nos coloca
na necessidade de salvação? A resposta é muito simples. De acordo com a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Significa você fazer aquilo que Deus disse que você não deveria fazer e você deixar de fazer aquilo que Deus disse que você deveria fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, na hora que você adora outros deuses, você quebrou a lei de Deus e cometeu pecado. Mas a lei de Deus também diz, respeite o seu pai e sua mãe, respeite as autoridades. Quando você desrespeita seu pai e sua mãe, quando você ofende seu pai e sua mãe, você quebrou a lei de Deus e cometeu pecado também. Para sermos honestos, não existe pessoa alguma que tenha jamais cumprido a lei de Deus com perfeição. Todos nós fazemos o que Deus diz que não deve ser feito ou deixamos de fazer aquilo que Ele diz que nós devíamos fazer. Não há nenhuma pessoa que com perfeição cumpra os mandamentos de Deus. É por isso que a Bíblia diz, todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. O problema é que o pecado traz uma consequência. E a consequência é essa, que ele nos afasta de Deus e nos coloca debaixo do justo juízo de um Deus santo e verdadeiro. E é disso que nós precisamos ser salvos, da consequência do nosso pecado. E a consequência é a morte e a condenação eternos por causa da nossa incapacidade de obedecer a Deus, incapacidade essa voluntária, porque nós pecamos porque queremos. Jesus é chamado de Salvador porque ele veio nos salvar das consequências tristes dos nossos pecados. E ele nos salva, em primeiro lugar, da culpa dos nossos pecados, porque os pecados nos tornam culpados diante de Deus. De que maneira ele faz isso? A Bíblia nos diz que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, como nosso representante, recebeu o justo castigo que nós merecemos. A culpa que era nossa foi lançada sobre ele e ali ele sofre, ele experimenta na sua carne e na sua alma todo o sofrimento que nos é devido. O sofrimento que eu deveria passar e que você deveria passar. Jesus então nos livra da culpa do pecado, mas ele também veio nos livrar de um outro aspecto do pecado. O pecado é um poder que domina a pessoa. O pecado escraviza as pessoas se habituam a fazer as coisas erradas, elas desenvolvem hábitos pecaminosos, elas desenvolvem atitudes erradas, elas se acostumam a fazer o que não presta, não é verdade? Você sabe o que eu estou falando, como é difícil lutar contra uma tendência, um desejo que você sabe que não está correto. Pois bem, Jesus é chamado de Salvador, porque ele também veio nos livrar do poder do pecado. Ele veio nos providenciar um poder extraordinário acima do nosso, que é capaz de vencer as paixões, os desejos e as vontades que não estão de acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, ele não somente nos livra da culpa do pecado, mas ele também nos dá poder para nos livrar do poder intrínseco do pecado em nós, da nossa inclinação para o mal. Deixa eu explicar melhor. A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos para uma nova vida. Ele ressuscita com o poder da vida eterna. Quando nós estamos unidos a Jesus, o poder da ressurreição vem a nós e nós podemos dominar essa tendência que está em nós. Mas há um terceiro elemento. O pecado está em nós, está em mim, está em você. Nós não temos como nos livrar dele. Vamos estar nessa briga até o último dia da nossa existência. Mas Jesus um dia nos livrará da presença do pecado. Porque quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou para uma nova vida perfeita, onde o pecado não existe mais. E ele prometeu que um dia ele também ressuscitaria os que são seus e lhes daria um corpo perfeito, imortal, incorruptível, sem a presença do pecado. Portanto, ele é um salvador completo. Ele salva da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. É por isso que a gente celebra o Natal. É por isso que nós nos alegramos no Natal. É por isso que o nome dele é Jesus. E é por isso que eu lhe peço que nesse final de ano, na época do Natal, quando você estiver com sua família, quando você estiver lá naquela ceia gostosa, trocando presentes, ou com seus amigos, celebrando o Natal de alguma maneira, pare para pensar nisso. Não somos nós que estamos dando presentes uns aos outros, mas é Deus que nos deu um presente. E esse presente é Jesus, o Salvador.
e que seja um momento muito especial na sua vida, porque você sabe tão bem como eu que você é um pecador, como eu sou também, e que nós precisamos de salvação, precisamos de perdão e de libertação. É esse o espírito do Natal. Bom, meus irmãos, está aí, né, o vídeo, a explicação do pastor Augusto Nicodemos em relação ao verdadeiro sentido do Natal, né? Por que devemos comemorar? É o que ele acabou de explicar. Jesus é o principal motivo. O feito dele, é o que ele fez para nos livrar da morte eterna, nos livrar do pecado e do domínio dele, e garantir para nós, para o povo que crê, a vida eterna, uma nova vida em Cristo. Então esse é o verdadeiro motivo, é em que devemos nos alegrar, porque um menino nasceu para isso, né? Deus nos deu o grande presente, o maior presente que ele poderia dar, que foi o seu filho, para nos livrar da perdição eterna. Como disse o profeta, um menino se nos deu. Então esse é o motivo. Aquele menino que nasceu, cresceu e morreu na cruz do Calvário, nasceu, viveu e morreu por um motivo: para nos salvar, nos livrar da condenação eterna, nos livrar do domínio do pecado e também para nos levar para Ele naquele grande dia. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Até os próximos vídeos.